Bom, depende. Assim, é difícil mensurar essa questão de tempo, né? Porque vai depender do nível de bloqueio que você conseguiu fazer, o nível de consciência que você tem em relação aos bloqueios, porque existem muitas armas, existem várias armas para você utilizar. Então, assim, existem armas de calibre grosso, armas pesadas, existe blindagem muito poderosa, mas existe blindagens fracas também. Porque os níveis de armas que vão se revelar para a gente sempre será de acordo com a nossa capacidade de sabê-las utilizá-las. Porque existem muitos instrumentos tecnológicos de alto grau, de alto nível, mas que você ainda não está preparado para lidar com esse nível de tecnologia. Então, quando você está despertando nesse processo, está aprendendo algumas armas, você começa pela basicalidade. Então você pode sair da luz muito rapidamente e descambar para uma sombra, né? Então, é por isso que eu falei assim, vai depender muito de como você está, o seu estado, de como você está se protegendo. E porque quando você começa a fazer esses bloqueios antes de sair de casa, os testes vão aparecer. Por quê? Porque se você está se bloqueando, se você está se blindando, se protegendo, existe alguém que está observando. Então alguém vai te testar para ver se realmente você consegue estar blindado suficientemente para enfrentar os desafios que a vida lhe impõe. Por quê? Porque as blindagens, elas não têm a ver só com vocalização de mantras, não tem a ver só com orações e meditação, mas tem a ver também o quanto você internalizou isso com clareza dentro de você e o quanto isso é real para você. Porque você pode orar todo dia, você pode meditar todo dia, vocalizar os mantras, acender vela, ler o Bhagavad Gita, ler a Bíblia, fazer muitas coisas. Mas se houver dúvida no seu coração, isso será fácil, essa blindagem será facilmente rompida pela dúvida. Por exemplo, vamos imaginar que você faz uma blindagem e aí fale na sua oração, olha, me ensina a ter um coração puro, né, e tal, um coração sem maldade, e blá blá blá, meu dia seja de paz, eu me cubro aqui com essa energia, e me blindo todo, tal, ok. Aí você chega no seu trabalho, alegre, satisfeito, sorrindo, você já orou 5 horas da manhã, você já meditou, você já leu a Bíblia, você já fez o seu trabalho, e você chega feliz, e quando chega lá, a primeira coisa que acontece, pega uma sacaneada de alguém, ou um empurrão de alguém. Então, nesse momento, você fica, não estou dizendo, estou dando só um exemplo, estou dizendo que você vai fazer isso. Olha. Aí, nesse momento, se você fica todo dolorido, e peraí, que negócio, não aceito que fale isso comigo, porque eu sou um adulto, e não sei o que, não aceito, porque não aceito. Se quiser falar comigo, tem que me chamar em particular, mas eu não aceito ser envergonhado em público. Essa fala é uma fala infantil, de uma criança irritada por capricho, simplesmente porque acha que foi injustiçada na frente de outras pessoas. Mas o que essas outras pessoas devem para você? A pergunta é essa: o que as outras pessoas têm a ver com você, com a sua espiritualidade individual? Aí você fala, eu não aceito isso porque eu não sou moleque, tá? Mas quando você verbaliza ou imagina isso, você já quebrou, você mesmo quebrou o seu mantra de proteção por não acreditar suficientemente na própria proteção que você emanou sobre você. Ela estava tão frágil que uma simples chamada de atenção em público foi suficiente para aquela flecha atingir o ego. E o ego envaidecido,
para mostrar para os outros que não deixa barato, revida. Então, quando você revida o tolo, segundo a sua tolice, você está vomitando uma arrogância, você está vomitando o orgulho de uma criança que está extremamente irritada porque alguém pisou no seu calo. Então, veja, eu estou dando só um exemplo básico de que, às vezes, não é o inimigo que nos atinge, é a gente que permite que o nosso escudo de proteção se quebre. A gente mesmo. Mas quando a gente não está vigilante, a gente cai numa distração dessa, porque isso foi apenas uma distração para ver como é que a gente ia se comportar. Então veja, se você cai numa distração boba dessa, e se alvora no direito de reclamar e falar em voz alta, porque não quer ser envergonhado, acha que não pode, isso não pode acontecer. Então vejam só, se você mesmo quebra o seu escudo, se você mesmo não está preparado para usar o próprio escudo que criou, não sabe ainda manipular a própria proteção, você acha que o inimigo não está observando isso? Então o inimigo sabe onde está a fraqueza e ele vai atingir diretamente na brecha. Se tiver uma brechinha, ele vai mirar com a flecha e vai atingir. Agora, se você estiver vigilante, se você estiver atento às questões que podem ocorrer, você não permitirá que o adversário zombe diante de você. Ou seja, você não vai cair nessa distração do próprio ego, porque qual é o nosso maior adversário? Somos nós mesmos. Mas o problema é que, do ponto de vista cultural, nós crescemos aqui no Brasil sendo ensinado que o mundo é muito perigoso e que está cheio de inimigo lá fora. Mas no Ocidente, no Oriente, na Ásia, é ensinado o lado avesso, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, ele está dentro de nós. Por isso que às vezes não dá certo a proteção. Porque quando a gente faz o mantra, ou ora, e fala assim, olha meus amparadores, me proteja de todo mal, me proteja do homem sanguinário, me proteja dos acidentes, me proteja não sei de quê. Veja que a gente está pedindo proteção só do externo, mas a gente não ora assim, ó, me proteja de mim mesmo. Eu coloco um campo de proteção sobre mim para me proteger de mim mesmo. Eu quero proteger a minha alma do meu próprio ego, do meu próprio orgulho, da minha vaidade. Eu quero que essa vaidade se dissolva. Então eu quero se proteger de mim mesmo. Por quê? Porque uma vez que a gente ora assim, se põe à disposição dos amparadores espirituais, reconhecendo que o maior inimigo não está lá, mas está aqui, aí sim eu vou começar a receber, ou seja, mais alguém, um mestre, uma pessoa vai aparecer no meu caminho e começar a soprar mais armas tecnológicas das quais eu nem sabia que existia para me proteger. Por exemplo, às vezes, numa sessão de hipnose, a pessoa fica protegida 5 dias, irmãos. Às vezes ela fica protegida 7 dias. E aí o efeito passa. Quando o efeito passa, ela se desprotege. Mas por quê? Porque na hora do transe, quando a pessoa está no transe ali, no trilho, ela absorve aquilo. Ela não duvida, ela não olha para a direita nem para a esquerda, ela não acha que é certo, que é errado, ela somente faz. Ela vai naquele comando, entra naquela onda. E o subconsciente absorve aquilo e equilibra força e vontade. E aí ela está protegida dela mesma. E aí ela consegue o objetivo. Só que, como foi uma proteção ou aquele efeito que a pessoa recebeu foi induzido por alguém externo, se a pessoa não cultivar aquilo dentro dela, essa proteção e esse efeito, ele vai tender a se perder, a se desfazer. Por isso que o trabalho é todo dia. Porque a gente não tem condição de estar todo dia na luz. É só a gente olhar na natureza. A própria natureza é assim. Existe o dia, que é para a gente andar na luz,
Mas até a própria natureza faz o quê? Gira o globo, que é para a gente poder experimentar a noite, a escuridão também. Então a gente tem que se preparar enquanto a gente está na luz, durante o dia, se preparar, porque para quando vier o momento de treva, porque em algum momento a gente vai descambar para a sombra. Aí a gente tem condição de lidar com isso. Eu não sei se eu falei demais e se eu respondi a tua pergunta, irmão. Você compreendeu? Eu... Eu respondi a segunda, só que faltou a primeira, Eliseu. A questão da expansão da consciência, tu falou Tá. de vários corpos sutis, né? Hum. E eu vi na palestra do Jung que ele já sai direto para a principal. Veja. A grande questão é que essa perspectiva que você fala é uma perspectiva mais reduzida. É uma perspectiva que coaduna com a interpretação kardecista de corpo, espírito e perispírito. Então é algo mais grosseiro, vamos dizer assim, direto. Mas quando... não é que esteja errado, não estou dizendo que está errada essa interpretação, entende? Eu estou dizendo que apenas é um ponto de vista diferente do que nós estamos falando aqui. Agora, do ponto de vista que nós estamos falando aqui dos 7 corpos sutis, é diferente por quê? Porque cada corpo desse é um nível de consciência. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Quando a pessoa ela está no nível baixo de consciência, ela está trabalhando o corpo físico e o corpo etérico, né? E algumas vezes ela está entrando em contato, sim, algumas vezes que eu falo assim, tendo um vislumbre de viagem astral, né? Ela está passeando ali numa viagem astral, raramente ela tem consciência, porque todos nós quando dormimos à noite, a gente faz uma viagem astral, mas quando acorda não lembra. Mas de vez em quando a pessoa vislumbra. Por quê? Por quê? Por conta da potencialidade que todo ser humano tem para se projetar. Todos nós viemos para cá já com essa potencialidade em perfeito estado, mas precisa desenvolver. Veja que eu estou falando uma potencialidade. Mas se a pessoa não desenvolve, ela desenvolve mal o corpo físico. Ela está muito ligada ao corpo etérico, né? Então o que acontece? Que é um corpo de sobrevivência. A pessoa quer saber de sobreviver, viver bem, ir para festa, bailar, sorrir, blá blá blá. Ela não quer se elevar. E o que isso significa? Isso significa que o nível de consciência é baixo. Significa que essa alma ela é uma alma infantil ainda. Ela não está querendo assumir responsabilidades práticas para poder evoluir. Então vamos imaginar aqui, Hermógenes, que essa pessoa... Gente, eu estou falando com o Hermógenes assim, porque ele que está perguntando, tá? Mas não quer dizer que seja para ele ou ser relacionado a ele. Isso aqui é para todos nós, tudo bem? Então veja. Então vamos imaginar que uma pessoa com uma alma infantil ainda, que não desenvolveu os 7 níveis de consciência, ela morre. Porque cada consciência, irmãos, tem a ver com o nível de maturidade do sujeito. Quando a consciência do sujeito é muito baixa, ele morre, ele nem sabe que morreu. Olha que coisa. Para você ver. Porque quando a gente aprende no kardecismo, e nessa perspectiva aí que você falou, junguiana, a partir do momento que qualquer ser morre, ele já sabe que morreu. Mas não é bem assim. Pelo menos não foi e nem está sendo as experiências que eu tenho no campo astral, nas viagens, nas missões que eu tenho feito. O que eu tenho presenciado, assistido e participado? De pessoas que o nível de consciência é tão baixo que ela nem sabe que morreu. Então, como ela não sabe que morreu, para ela não entrar em colapso, no plano metafísico, os amparadores espirituais levam essa pessoa e entubam ela na hora, já coloca ela numa UTI espiritual. Ela vai direto para o hospital, para a UTI, para a unidade de tratamento intensiva, e ele fica ali num aparelho tecnológico, enquanto os médicos espirituais ficam trabalhando esse sujeito, as informações desse sujeito, e enquanto ele está em transe ali,
naquele coma. Depois de um tempo, ele tem a oportunidade de assistir o próprio luto. Então ele vai vivenciar o próprio luto, ele vai vivenciar ali, ele vai observar as pessoas sofrendo, chorando, e enquanto ele está em coma vendo aquilo, ele fica se debatendo ali, sofrendo, por não aceitar aquela situação. Por isso que tem que entrar direto em coma, para não entrar em colapso, porque se essa alma, essa consciência baixa se fragmentar, ela vai entrar numa cisão, ela vai entrar num estado esquizo, vai se fragmentar psiquicamente, mas do ponto de vista espiritual, no campo etérico astral. E aí vai ser difícil, vai ser mais demorado o tratamento para recuperar esse sujeito. Então, à medida que o sujeito, ou seja, que essa consciência, que essa pessoa ela desencarnou, à medida que ela vai tendo consciência, ela vai acessando os outros níveis de consciência, porque ela precisa se recuperar. Ela vai se recuperando aos poucos, recebendo um tratamento no hospital e tal, para ter condições suficientes. Agora, tem pessoas que o nível é tão baixo que ele vai para uma espécie de hospital, ou seja, como se fosse um departamento no próprio umbral, porque ele não pode ir para outro lugar. O que ele produziu aqui na Terra só dá direito de ele ir para uma sala onde tem uma mini UTI meia periférica, para ele ir se tratando um pouco ali, porque ele não pode subir para um nível superior, ele tem que ficar ali no umbral, por conta do estado de consciência, de desorganização psíquica e consciencial do sujeito. E conforme o tempo vai passando, ele vai recebendo ajuda, ele vai aceitando, porque ele passa pela resistência, ele não aceita. Assim como nós temos o luto aqui, na terapia, quando as pessoas perdem um ente querido, o sujeito passa pelo processo do próprio luto também. Da não aceitação, ele não aceita que desencarnou. Ele não quer aceitar, ele fica com raiva, ele fica com ódio, ele fica ensandecido também. E à medida que ele vai desfazendo aquela energia densa, aquela raiva, aquele ódio, aquela vingança, à medida que ele vai desfazendo aquilo, ele vai recebendo mais luz, mais energia, vai melhorando, e aí vai aumentando o nível de consciência, a um ponto desse sujeito ser removido para um outro estabelecimento, e aí ele vai passando do corpo etérico para o corpo, ou para a consciência astral, para a consciência mental, que é uma consciência mental inferior. Aí depois ele vai para um nível de consciência diferente, que é uma consciência causal, que é um mental superior também, que é onde estão as memórias, para ele recobrando todas as memórias, os desejos, as intuições, do que aconteceu. Aí ele vai indo para outro corpo também, que é um corpo búdico, até chegar no atímico, ou átmico. Mas nem todos que desencarnam conseguem acessar com clareza todos esses níveis de consciência. Elas estão todas acopladas em nós, irmãos, na alma. Todos esses níveis de consciência estão acoplados, não só, mas como camadas. E à medida que você vai amadurecendo, que você vai se esforçando, se permitindo desenvolver-se, é que você vai acessando as informações que estão em outros níveis de consciência. Mas você pode chegar a acessar, a vislumbrar um pouquinho de todos esses corpos. Mas como eu disse, só uma fagulha, só experimentar para manutenção da vida, para uma organização psíquica, mental. Por quê? Porque quando a gente desencarna, o mesmo corpo que a gente tinha aqui vai ser o que a gente vai ter nesse corpo astral ou nesse corpo etérico. Por exemplo, se a pessoa era gorda, ela vai ser gorda, no corpo etérico dela é gordo também. Se ela é magra e alta, o corpo dela também vai ser assim que ela vai se ver, em níveis de consciência. Entende? Então, por quê? Porque ela precisa ter precisa ver, visualizar esse formato para se identificar. Por que quando a gente está nesse processo de despertar da consciência,
o ego vai desapegando desse plano físico. O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Você não está mais se identificando com as coisas que permeiam esse mundo. Você começa um processo de desidentificar com as pessoas. Você não se identifica mais com os valores da ganância, com o apego aos familiares, um apego ao trabalho, um apego aos bens materiais. Ou seja, você vai se desprendendo disso. Não é que você vai jogar fora e vai dar, não. É interno, é o sentimento de apego em relação a isso, vai se desprendendo. Por que isso acontece? Porque é uma preparação para você ir ou fazer o retorno para sua pátria anterior. Porque lá não tem isso. Você tem outras coisas, você tem uma riqueza muito maior. Isso aqui é só uma ilusão. Eu não sei se cabe eu falar aqui para vocês, mas deixa eu dar essa palhinha aqui rapidinho, irmão. Eu não sei se vocês já leram a história de Confúcio, mas para quem não sabe, Confúcio, ele foi um senador, né, da República da China, e ele sofreu um grande ataque, um grande golpe do Senado, e ele chegou a ser fugitivo. E quando ele ficou fugitivo, ele angariou alguns discípulos. Claro que nem todos foram com ele, né, porque você sabe, a política é uma coisa bem cruel. E aí não a política em si, perdão, a politicagem, né, é bem intensa. E aí ele foge, só com a roupa do corpo. Alguns discípulos dão um apoio para ele, seguem o mestre. E chega um momento, um período da vida dele em que ele vai viver de senador, vejam só, de um homem sábio, de um senador, a mendigo. Ele começa a mendigar, a viver de favores junto com seus discípulos. E quando ele chega num determinado reino, ele fica à distância, ele não quer entrar no reino, ele fica numa espécie de uma caverna, e esse rei fica sabendo da existência de um sábio, porque como ele não podia revelar o seu nome, ele adotou um outro nome, porque ele estava como fugitivo. E aí, esse rei ouviu falar dele e foi até ele, precisava de conselhos, e foi até ele. Quando chegou lá, o rei olha para onde ele estava, como se fosse uma mini caverna, não tinha nada para sentar, e o rei fica surpreso com aquilo, ele fala assim: eu gostaria de falar com um sábio, um homem iluminado, e você deve ser o assistente dele, né? Ele falou: olha, eu não sei se ele é iluminado ou é sábio, mas a pessoa que você veio atrás sou eu. E aí o rei fala assim para ele: mas você é um homem tão sábio, o que chegou aos meus ouvidos é que você é um homem sábio, um homem muito poderoso, mas eu não estou vendo nada aqui, você não tem nada. Onde está a sua riqueza? Aí o Confúcio pergunta para ele: e, ó vossa majestade, onde estáis também a vossa riqueza? Aí ele diz: minha riqueza não está comigo, está no meu reino, porque eu não sou daqui, eu não moro aqui. E o Confúcio responde para ele: e eu também não. Entende? É muito interessante essa história, né? Por quê? Confúcio estava dizendo para ele: eu também não sou daqui, colega, a minha pátria é em outro lugar, o meu reino é em outro lugar, então as minhas coisas, os meus valores, os meus tesouros mais preciosos não estão aqui. Não sei se você entendeu, irmão. Vocês entenderam, gente, a dinâmica, como eu fui colocando a questão? Ficou claro para vocês? Não, perfeito, Eliseu. E nessa tua fala aqui também, eu me lembrei que, lógico que com outras palavras, né? O Wagner Borges, ele tem esse teu mesmo pensar, né? E aí eu não tinha lembrado, mas você agora relatando, né? Eu me lembrei que ele tem esse teu mesmo pensar. Já vi